Salve, salve galera, professor Milton. Nossa primeira aula aí do terceiro bimestre, ok? Nós vamos discutir aí para a galerinha do segundo ano a questão da humilhação social, ok? Vou aí discutir com vocês este tema. Vou publicar lá no caderninho do aluno que vocês têm do segundo ano, tá? Vou fazer a postagem lá no Google Sala de Aula com o tema da aula que nós vamos trabalhar e discutir aí para refletirmos sobre essa questão. O material que eu utilizei para a montagem da aula, esse caderno do professor, ok? O volume 2 da segunda série. É um material bem bacana aí, que tem posto do professor, mas eu vou disponibilizar o material aí para que vocês possam ter acesso aos textos. Seguindo aí, então nós vamos ver a nossa situação de aprendizagem nesse início do bimestre, ok? Que vai tratar do envelhecimento na sociedade contemporânea, né? E as questões que afetam não só a questão do idoso, mas também a questão da humilhação social que todos nós vivemos, ok? Então, nós vamos ver aqui a autora francesa, Simone de Beauvoir, que vai falar também sobre a questão da velhice, e nós vamos ver outros textos dela ao longo do bimestre. Seguindo aí. Então, nós vamos fazer uma análise, ok, galera, a respeito aí da velhice e da humilhação social. Quando nós falamos em velhice, nós falamos do tratamento aí que é recebido pelos idosos em nossa sociedade, ok? Então, os idosos são muito maltratados pelo setor público, na questão do transporte, na questão aí das aposentadorias, enfim, né? Tem aí o Estatuto do Idoso, que nós vamos ver esse tema na próxima aula de forma mais específica, mas estamos trabalhando aí com essa questão da humilhação social que todos nós, de certa forma, sofremos, tá? O tema da velhice será trabalhado de forma mais específica na próxima aula, ok? Nós vamos fazer aí debates, vamos fazer discussões em sala de aula a respeito da questão. Então, vamos lá. Nós temos um texto aqui, tá? Do José Gonçalves Filho, que vai tratar a respeito da humilhação. Lembrando que na aula de ontem, né, para quem estava aqui presencialmente, eu comentei este tema de humilhação social, ontem, quinta-feira, 12 de agosto de 2021, comentei isso com vocês em sala de aula. Lembrando que eu não estou de máscara aqui nesse ambiente, porque estou sozinho em uma sala fazendo a gravação da aula, tá? Neste momento aqui, às 11 horas e 47 minutos. Vamos lá. Então, humilhação social é uma modalidade de angústia, tá? Que vai se disparar a partir do enigma da desigualdade de classes. Angústia que nós pobres conhecemos bem, né? Quando não temos acesso a determinados bens, quando não temos acesso a direitos, né? Quando somos submetidos a determinadas ordens, a determinadas situações que nos enfraquecem, né? Sofremos com maus tratos em diversos setores, uns mais, uns menos, né? E é importante lembrar, como eu disse na aula de ontem, né? Usando aí um ditadinho popular, que quem bate nunca esquece, quem apanha esquece, ou quem bate não esquece, quem apanha nunca vai esquecer que apanhou, que sofreu maus tratos, né? Nós vemos aí e nos sentimos muitas vezes como inferiores por não conseguirmos termos acesso aos bens. Temos humilhações sociais gravíssimas apontadas aí na sociedade a todo momento, né? A falta de acesso, os direitos negados, enfim, né? As humilhações cotidianas que sofremos por parte também das autoridades políticas, autoridades policiais, em diversos setores da sociedade, nós sentimos a humilhação. A mulher em relação ao homem, o negro, a questão racial, né? A questão aí do gênero, a questão também da xenofobia, né? A questão aí do preconceito aos nordestinos. Então, todas essas questões são colocadas e são postas e nós precisamos combatê-las. Não devemos nos calar
mediante as humilhações que ocorrem em nossa sociedade. Por muitas vezes, né, vemos pessoas defendendo aí que é mimimi, que o politicamente correto é o mal, e nós não podemos compactuar com essas coisas. Devemos combater a humilhação social, devemos combater todo tipo de preconceito, todo tipo de colocar o outro como inferior, né? Todo tipo de inferiorização que é posta na sociedade por uns ou por outros. Toda vez que alguém se coloca numa condição de superioridade em relação ao outro, ele está praticando um ato de humilhação social. Toda vez que eu inferiorizo alguém, eu estou colocando ele numa condição de humilhação e devemos combater isso com todas as nossas forças e armas da lei, tá? Então, vamos lá. Vocês vão ver aqui agora uma tabelinha muito interessante e muito importante para que nós possamos aí, tá, galera, combater a questão da humilhação. Essa tabelinha é de um caderninho bem antigo que eu tenho do professor, é o caderno que eu ganhei aqui na escola no primeiro ano que lecionei aqui há 13 anos atrás, né? Foi o meu primeiro material de filosofia em sala de aula aqui do ano de 2008, caderninho do aluno e do professor desse ano, e no tema em questão vai falar aí sobre a humilhação social. Vocês vão perceber, tá, que temos aqui uma série de condições de humilhação. Onde tem o agressor, onde tem aí a pessoa que foi humilhada, como foi a humilhação sofrida, qual foi a reação e qual foi o sentimento, né? E qual foi a reação daquele que sofreu a humilhação. Então, nós temos aqui no caso um agressor, o marido, a humilhada, a esposa, como foi a humilhação, o que ela sentiu e o que ela respondeu. Então, o marido para a esposa dizendo que ela não serve para nada e só gasta o dinheiro. O sentimento dela foi de culpa e a reação ainda foi de pedir desculpas ao agressor. E muitas vezes, infelizmente, isso acontece por conta aí dessa questão da dependência econômica, por conta de uma moral ultrapassada, né, de costumes ultrapassados que, infelizmente, ainda permeiam a nossa sociedade. Este exemplo eu dei ontem em sala de aula, este segundo também, tá, onde um grupo de jovens homofóbicos agride um jovem homossexual, onde espancam o rapaz pelo simples fato dele ser homossexual, ele sente pavor e a sua reação é ficar calado, né? Porque muitas vezes ainda quando procuram-se as autoridades os maltratam, né? E assim acontece também quando a mulher sofre o estupro, né? Ela sofre estupro, ela sofre a humilhação, ela tem o seu sentimento de medo, de pavor, de raiva, de ódio, enfim, vai buscar a lei e aí as pessoas ainda, ai, que roupa você estava, o que você fez, você se ofereceu, você bebeu, enfim. Então, nós temos vários tipos de humilhação. Temos aqui uma menina rica com uma menina pobre, dizendo que ela estava mal vestida e ela se sentiu culpada, porque eu sou pobre e ela é rica, a culpa é minha. E aí ela chora, enfim. Temos, né, uma série de fatores, uma série de eventos que, infelizmente, ainda ocorrem nos dias atuais, mostrando, né, o quão atrasada está a nossa sociedade, o quão defasada está a nossa sociedade, e nós precisamos combater esta questão da violência, da humilhação, da desigualdade, dos preconceitos, do ódio, né? Não devemos tolerar práticas racistas, não podemos tolerar discursos do ódio, não podemos tolerar discursos homofóbicos, temos que ser sim antirracistas, antifascistas, anti os homofóbicos, né? Não podemos permitir que essas pessoas perpetuem o seu ódio, distribuam o seu ódio, destilem o seu veneno, tá? Isso não pode acontecer, temos que combater com todas as armas que a sociedade nos dá, no sentido armas legais, tá? Não é violência. Violência não se resolve com mais violência, se resolve com leis, se resolve com punições exemplares e se resolve também
com discussões filosóficas, com discussões sociológicas, com reflexão, tá? Para que estes atos horríveis e desprezíveis nunca mais ocorram. Então, peço a vocês que acompanhem a aula, vou disponibilizar via PDF, tá? Lá no Google Sala de Aula, todo o material que nós vamos utilizar nas aulas presenciais e também aqui nessas aulas remotas, tá? Nessas aulas online, aqui nessas aulas gravadas que eu faço para vocês. Um abraço e até a próxima aula.